Olá, pessoal. Eu me chamo Viviane Lima, sou professora, sou administradora de gestão de negócios e pessoas. E hoje a gente vai falar sobre empregabilidade. O que é empregabilidade e como conseguir um emprego. A gente aqui vai falar sobre dicas de currículo e entrevista pós-currículo, supondo que, claro, você vai ser chamado para esse emprego. Então, tá bom. O que seria empregabilidade? Empregabilidade é a capacidade de um indivíduo ter ou tornar-se empregável. Então, a gente precisa falar de algumas características que esse empregado, precisa ter para se manter empregado, como fazer um bom network, ter um currículo atrativo, como conhecer a cultura da empresa. É muito importante saber para onde você quer ir e quem é essa empresa que você está a pleitear. Qual é o que faz o seu currículo ser atrativo? Então, o primeiro ponto que eu vou pegar aqui é o currículo, que é a sua porta de entrada. O currículo, ele precisa ter algumas características. Primeiramente, ele descreve quem é você e suas qualificações e suas experiências. Ou é o currículo que vai fazer com que o selecionador te chame para a entrevista ou não. Nesse currículo, ele deve conter informações precisas sobre você. Você precisa mostrar-se de forma clara e objetiva dentro desse currículo quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, descrever o que você fez ao longo do teu histórico profissional. E uma coisa que é muito importante dentro do currículo também é que cuidar da higiene pessoal desse currículo, né? Ele não pode estar amassado, ele não pode estar rasurado, né? E principalmente com erros gramaticais. Porque os erros gramaticais podem dar uma característica de má impressão. Então é importante que você tome alguns cuidados antes de entregar esse currículo. O processo de recrutamento, ele passa por várias fases, mas eu queria falar aqui especificamente da fase de recrutar e selecionar com relação ao currículo. Hoje, existe muitas formas de você pleitear uma vaga. Pode ser pela internet, pode ser por e-mail, né? Então, o currículo, ele precisa, quando você faz o cadastro pela internet, é importante que você se atente às descrições da vaga. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, essa inteligência artificial, ela comanda e ela tem filtros que, para cada vaga, ela precisa ter características que estejam alinhadas ao seu currículo. Então, se você está pleiteando para a vaga de assistente administrativo, você vai descrever no currículo, dentro de uma plataforma, de um site da empresa, ou até mesmo por e-mail, que essas características dessa vaga, elas estejam condizentes, elas estejam alinhadas com o seu currículo. Então, se você vai fazer para assistente administrativo, por exemplo, você deve ter características que aquela vaga está pedindo e o seu currículo também. O que existe hoje dentro da internet, dentro dos sites, dentro das plataformas, existe o que a gente chama de filtros. Esses filtros, eles puxam informações que sejam irrelevantes do seu currículo e faz com que você seja recrutado para aquela vaga, tá? Outra coisa que é importante dentro do currículo, eu vou abordar alguns temas de como a gente elaborar esse currículo. Então, a gente precisa pensar nos dados pessoais, né? Ou seja, onde você mora, seu endereço de e-mail, o bairro, enfim, telefone, tudo deve constar lá. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que, assim, às vezes eu percebo que dentro dos currículos vão fotos. Fotos não é uma coisa, assim, que seja muito importante ter no currículo, a não ser que a empresa peça que você mande um currículo com foto, mas não é obrigatório. Uma outra coisa que também deve se lembrar é que no currículo não necessariamente você precisa de colocar os seus documentos pessoais, como RG, CPF, essas coisas, elas não são obrigatórias. Se atente a colocar no seu currículo o mais objetivo e claro possível, né? Outra coisa qual que é o objetivo do seu currículo? O objetivo do seu currículo é aquela vaga que você deseja pleitear e simplesmente. Se você está pleiteando, como eu já falei, para uma vaga de assistente administrativo,
é esse seu objetivo, vaga administrativa. A sua formação educacional, onde você vai colocar, você fez um ensino médio, você fez um curso técnico, de repente uma graduação. Essa é a sua formação educacional. Depois disso, a gente fala do histórico profissional. O histórico profissional vai ser sempre o último emprego que você trabalhou, né? E forma de ordem decrescente, né? Do maior para o menor. E aí onde você vai colocar e descrever, seja o mais claro e objetivo nesse momento, onde você vai descrever as tarefas, as atividades que você elaborou dentro desse currículo, né? Então é muito importante que você perceba como esse currículo deve ser colocado. Então, outra coisa que é importante também observar nesse currículo é que quais são as informações complementares, ou seja, cursos complementares que você venha a pleitear, né? Do tipo, eu fiz, sei lá, um curso de oratória, fiz um curso de fluxo de caixa, formações e cursos complementares que você fez. Se você trabalhou em ONGs, então, assim, tudo que remeta o seu currículo ali dentro do processo seletivo para que eles possam, né, seu currículo seja atrativo dentro desse processo, ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre também quanto ao estado civil, que eu já falei também lá nos dados pessoais, é importante lembrar algumas coisas. Para quem é casado, é importante colocar quem é casado, né? Se tem filhos, não necessariamente precisa colocar. Lembre-se que o seu currículo é a sua porta de entrada, então deixe que essas informações elas sejam no momento em que te chamarem, mas coloca lá, casado, né? Ou casado sem filhos. Mas se for casado com filhos, principalmente para as mulheres, que aqui é o público, né, que aqui se refere, então é importante observar essas características. Outra coisa, idade também não é importante, tá? Não precisa se atentar a isso. Então, assim, faça tudo no topo da página, é isso que eu estou falando, os dados pessoais, aí depois você vem para o objetivo, depois do objetivo você vem para a sua formação educacional, os cursos complementares, histórico profissional e informações complementares, ok? Então, outra coisa que deve ser muito importante, é claro, dentro desse processo do currículo, é que, assim, é importante colocar dentro do curso complementar, de repente, que você fez, o nome da escola, quantas horas foi a duração do curso, o mês e ano de conclusão, né? Principalmente para quem não tem experiência, as informações complementares, os cursos complementares, eles são muito importantes, porque são esses cursos complementares que vão nortear ali um pouco do teu conhecimento dentro daquela vaga que você deseja pleitear. Mesmo que às vezes você... É importante que essas características elas estejam lá elencadas, né, dentro do teu processo seletivo, tá bom? Então, outra coisa que é importante também dentro desse processo é o quanto, dentro do histórico profissional, mencionar a razão social da empresa que você trabalhou, tá? O cargo que você ocupou, descreva muito claramente dentro desse cargo que você fez, lista todas as atividades que você realizou, traga uma riqueza de detalhes, se for o caso, mas não seja repetitivo. Você colocou a mesma informação, de repente percebe que às vezes você pode ter colocado a mesma informação de uma outra forma, então seja objetivo e claro, tá ok? É muito importante essa objetividade. Uma outra coisa que é importante dentro do processo seletivo é o que seu cargo ele está compatível, né, com o seu objetivo. Porque quanto mais objetivo esse cargo ele tiver com você, mais você vai saber falar sobre ele. Então é muito importante você procurar habilidades que façam sentido para você, tá? Outra coisa,
entender que tipo de contratação vai ser essa vaga. Se vai ser um estágio, se vai ser um aprendiz, se vai ser um efetivo, quais seriam os salários, quais os horários, né, de trabalho, quais os dias. E uma outra coisa que é importante dentro desse patamar do currículo é o que está sendo exigido dentro da vaga, você possui esses requisitos, né? Porque como é que você vai falar sobre essa vaga se você não tem muito conhecimento sobre ela? Então é importante, antes que você se candidate a uma vaga, se concorra a essa vaga, é muito importante que você estude sobre essa vaga. E perceba assim, eu tenho essas características, o que eu fiz ao longo do meu histórico profissional, ele me dá subsídios para eu estar pleiteando essa vaga? Ok. E é muito importante também visualizar assim, existem 2 cenários. Existe o cenário que o candidato, ele realmente é super apto para aquela vaga, e tem um candidato em que ele está ali mais ou menos, né? Talvez ele não se perceba naquela vaga, mas ele tem até aqueles requisitos da vaga. É importante que nesse momento você também acredite e saiba falar sobre você, né? É importante que você se pergunte o que eu conheço desse processo, desse universo dessa vaga, para que eu possa falar sobre ela. Lógico, claro que depois que o seu currículo venha passar, né? Então, por isso que é muito importante esse currículo deve definir muito bem o para onde você quer ir, né? Outra coisa que também, quando você vai enviar esse currículo, cuidado para não mandar esse currículo em Word. É importante que você mande em PDF, tá? Porque para não ter que alguém mexa no seu currículo e passe seu currículo de uma outra forma, né? No currículo também é importante que você visualize que deve ser um texto mais formal, tá? Nada de gíria, nada de redução de palavras, né? Fique muito atenta às correções gramaticais que eu já falei aqui. Uma outra coisa que também pode acontecer é você levar esse currículo até a empresa. É muito importante também que você leve esse currículo, inclusive, no envelope, e chegue lá, você entregue e abre. Isso tudo demonstra para quem vai receber o teu currículo que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa cuidadosa, né? É sempre bom essas características. E quando você for entregar esse currículo, inclusive, também, vá com uma roupa bem adequada a entregar esse currículo, né? Cuidado com as mulheres, os decotes, é muito importante para que uma maquiagem mais leve, assim sucessivamente. Então, é muito importante que esse currículo ele chegue com esse rigor de detalhes, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui também, que é importante, é quando você passa por esse passo do currículo, ou até mesmo que você está buscando essa empresa, olhe-se, busque informações relacionadas a essa empresa, tá? Hoje também tem muitos processos seletivos que fazem testes de português, redação e matemática. Então, verifique, hoje a gente tem muitas plataformas que ajudam a gente. A gente tem o YouTube, que você digita lá, tipo, como fazer uma redação, e ele vai te dar várias dicas de redação, aulas de português básica, outra coisa também, aulas de matemática básica. Então, assim, minimamente contas possíveis aí, o que podem ser te ajudar dentro nesse processo, tá bom? Contando que, lembre-se sempre, eu sempre falo isso, lembra-se sempre, o currículo é a sua porta de entrada. A gente precisa pensar em estratégias que faça com que esse currículo passe. Então, essas informações que eu falei são muito importantes, no sentido de entender qual é a vaga, qual é a empresa, quais são os requisitos da vaga, eu tenho esses requisitos ou não, eu conheço sobre esse cargo e o quanto que eu conheço sobre esse cargo, para que você possa falar sobre isso. E lembra-se sempre da estrutura do currículo. Gente, tem dúvida? Dá um Google aí e procura sobre a estrutura de currículo nessas dicas que eu acabei de falar.
Então, é sempre muito importante visualizar esses cenários para a gente conseguir entrar aí dentro dessa empresa. Uma outra coisa que também é importante, depois desse cenário da entrevista, do currículo, a gente passa para outro cenário, que é a entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego, é muito bom e importante que você se vista adequadamente, que você chegue no horário, que inclusive você leve uma cópia do currículo. Às vezes pode ser que seu currículo foi selecionado e, junto com outras pessoas, e a pessoa não tem mais o seu currículo, mas você foi selecionado. Então leve uma cópia do currículo junto dentro desse processo seletivo, né? Uma outra coisa que é interessante também é o como você está atenado sobre o mundo, né? E o mundo e a sociedade, né? O que está acontecendo no mundo hoje? O que você sabe falar sobre esse mundo? Minimamente coisas básicas, gente. É a sua opinião. Refletir também sobre as atividades profissionais que você já realizou, o que você gostaria de realizar, né? Outra coisa é refletir também sobre o quanto você fez feitos profissionais para estar até ali, né? Pensar antecipadamente quais são as suas forças, né? E quais seriam os pontos de melhoria. Sempre que eu falo sobre processo seletivo, eu visualizo muitas pessoas que falam que precisam melhorar em comunicação. Sim, é um fato. Mas lembre-se sempre assim, tá, eu não tenho a melhor comunicação do mundo, mas treine essa comunicação. Né? Treine de frente para o espelho, converse com seus colegas, converse com seus pais, converse com seu marido, com seu companheiro, com a sua companheira, quem for, né? Treina antes do processo seletivo é muito importante, gente. Se alguém te perguntar por que eu te contrataria e não contrataria outra pessoa, é essa resposta que vai fazer toda a diferença, né? Nas entrevistas de emprego, eles sempre perguntam, fala-me um pouco sobre você. E nessa pergunta, muitas pessoas travam. Por que as pessoas travam? Porque elas não sabem falar sobre elas. Então, é muito importante que você saiba falar um pouco sobre você, né? Já aconteceu, né, e as pessoas também perguntarem dentro dos processos seletivos, das qualificações da vaga. Se você conhece, do que você acha que está alinhado com você, e eu já dei essa dica aí, tá? Né? Uma outra coisa que também é importante, dentro dessa história de falando sobre entrevista, e importante se questionar, e eu vou falar algumas coisas aqui que dentro das entrevistas são perguntas muito, muito comuns, né? Quais seriam as suas principais habilidades? Né? É importante observar. O que você acha que precisa melhorar, né? Por que eu devo contratá-lo? Já falei aqui. Quais, de repente, são seus hobbies? O que diferencia você de outros candidatos, né? Como você trabalha com pressão? Me conte uma atitude, de repente, empreendedora. Atitude empreendedora é uma coisa que está muito em moda, porque ela não é só uma atitude para colocar dentro um negócio, mas sim como você se comporta dentro da própria empresa, dentro do teu emprego. E isso é empregabilidade, o comportamento da pessoa para manter-se empregado. Então é importante que você visualize isso. Eu tenho essa atitude empreendedora. Atitude empreendedora é simples, gente. É a negociação de um aluguel, o quanto você teve sucesso dentro de uma negociação. Se você souber contar essas experiências, seria muito bom para você, tá? Uma outra coisa que é importante, que aí eu já acho que vocês precisam pensar, tipo assim, a pessoa também vai te perguntar por que você saiu da empresa. E aí a gente entra um pouco na questão ética do processo. Cuidado com essas respostas. A gente precisa ser sincero, mas a gente precisa também não ser tão sincero. Tem uma resposta sábia sobre isso. Conte por que você saiu da empresa de uma forma verdadeira, mas de repente, né, se você se sentiu injustiçado, não fale mal da empresa, tá? Apenas se resuma a dizer que a empresa fez um corte de pessoas e você estava dentro desse processo, né? Você trabalhava numa área X específica e a empresa teve que reduzir custos. É um ponto importante. Outra coisa que também pergunta é como que era o teu relacionamento com o teu chefe.
Hoje a gente sabe que a liderança, ela afeta muito a dinâmica das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, se te perguntarem sobre isso, tem uma resposta clara sobre essa resposta. Eu me dava bem com o meu chefe, a gente tinha as nossas adversidades, na maioria do tempo a gente se dava bem. Eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa adaptável, eu gosto de trabalhar em equipe, né? O que acontece é que muitas pessoas sabem escrever um currículo muito bem e quando chega dentro do processo seletivo, elas não sabem falar sobre elas. E aí é que o que acontece é nesse momento. Então é muito importante que você seja persuasivo. É importante que você saiba falar sobre você. Então é nesse momento que vai ser a prova da sua candidatura naquela determinada empresa. Uma outra coisa que perguntam também, o que você tem feito para se desenvolver? É muito importante o movimento. Por mais que você esteja desempregado, há muito tempo fora do mercado de trabalho, comece a se movimentar, tá? Comece a fazer um curso, hoje a gente tem esse projeto Alma de Mulher, a gente tem Senac, a gente tem Senai, a gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem Google, a gente tem inteligência artificial, tem uma gama de coisas que você pode buscar, tem Fundação Bradesco, tem plataformas do Santander também. Então tem muitas coisas que você pode buscar. Então faz o movimento. Também você pode perguntar por que você quer essa vaga. E você tem que dizer por que quer essa vaga, né? E também quais seriam os seus planos dentro dessa empresa, né? Tudo isso faz com que seja eloquente para poder conseguir essa vaga. E por fim, o quanto você também conhece sobre essa empresa. Por que você quer estar naquela empresa? Por que essa empresa é atrativa para você? Tá? Então fica aí várias dicas do processo seletivo que você possa buscar aí dentro, né, nesse caminho de conseguir um emprego. É um caminho que ele tem muitas variáveis, então assim, é importante você dizer que quer mudar de emprego, ou dizer que você quer um emprego, tá? Investir em você, hoje, como eu falei, num computador, no próprio celular você consegue se aperfeiçoar cada vez mais. Investigue-se nesses pontos que eu falei, quais são os seus pontos de melhoria, o que você é bom, né? E se atente a essas dicas de currículo que eu falei aqui. Invista em network, né? Network é o quê? É contato, rede de pessoas. Cuidado também com as redes sociais. As redes sociais hoje, para você procurar um emprego, elas estão sendo pontos de referência. Então, eu coloquei, não estou dizendo que você tem que deixar de ser você nas redes sociais, mas quando você está procurando esse emprego, é importante nem mencionar a tua rede social se você acha que ela não está tão boa, fica tranquila, não, né? Mas é importante também visualizar esse cenário, porque hoje ela é um ponto de investigação para as empresas. Fica aí essa dica também, tá? Outra coisa também é como é o seu e-mail, fazer o seu e-mail ficar mais profissional, né? E é isso, gente, que eu tenho para falar hoje. Ficam umas dicas de como conseguir um emprego e passo a passo. E eu desejo boa sorte na caminhada. Obrigado e até o próximo encontro.